Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo pro canal. Bem pessoal, no outro vídeo que eu fiz e por causa da crise eu apaguei. Nesse vídeo tava o tema, o testemunho de João Batista. E ele foi e apagou, né? Então eu vim gravar esse que tá faltando, tá? Para completar a nossa campanha. Então peço que os irmãos abram no livro de João, capítulo 1, versículo 19. O testemunho de João Batista. Livro de João, capítulo 1, versículo 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. Diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não, não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Bem, pessoal, essa passagem fala sobre a humildade de João dizer que não é digno de desatar a sandália dos pés de Jesus. Como eu falei no outro vídeo, só que no outro tema, entendeu? Só que é a mesma coisa, irmãos. João, ele teve humildade de dizer que não era digno de desatar a sandália dos pés de Jesus. Nesse versículo, né? As pessoas foram até ele e perguntaram quem era ele. E ele não se exaltou. Ele não disse que era Cristo. Ele não disse que era Elias e ele também não disse que era um profeta. Ele disse que era a voz que clama no deserto. Ele é a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Ele é a voz. Bem, meus irmãos, eu quero deixar essa passagem para vocês falando sobre humildade. Antes eu era uma pessoa, eu acredito que eu não era humilde, sabe? Só que eu tinha no meu coração um desejo de ser cristão de verdade. E mesmo eu não sendo uma pessoa muito humilde, eu pedi a Deus: meu Deus, eu quero ser um cristão de verdade, me ensine, me ajude. E aí eu tive esquizofrenia e tive várias crises. E você quer perder a humildade, irmão? Meu irmão, fique doente. Na mesma hora, se você tiver um pouco de soberba, na hora ela vai embora, meu irmão. Na hora você aprende a ter humildade. No momento de doença, de dor, de desespero, na mesma hora a gente cria humildade. É impossível uma pessoa doente, precisando de pessoas para ajudar, é impossível você não ter humildade passando por essa situação. Então eu mesmo sendo uma pessoa um pouco desumilde, eu acho, uma pessoa que não era humilde, mesmo assim eu tinha no meu coração o desejo de servir a Deus e de ser um cristão de verdade. Na verdade, eu era de uma igreja, quando eu aceitei Jesus, eu era de uma igreja de um pastor muito bom. Só que eu era criança, então eu não dei valor ao pastor que eu tinha. Porque se hoje eu tivesse a mentalidade de quando eu era criança, eu tinha ficado mais perto do meu pastor. Tinha buscado mais entendimento do meu pastor. Mas como eu era uma criança, eu não sabia. Eu não tinha entendimento, não tinha ninguém para guiar. Né? Não tinha ninguém para guiar no caminho. E eu não sabia. Como eu era uma criança, eu só queria ir para a igreja, brincar com os meus colegas e só. Né? Eu não tinha esse conhecimento de buscar mais a Deus. Mas mesmo assim, eu ia para a consagração, eu ia para a escola bíblica, eu ia para os cultos. Se eu não me engano, às vezes eu ia para o círculo de oração também. Então mesmo assim, mesmo eu sendo um jovem complicado, eu ia para a igreja. Né? E eu sempre tive esse desejo no meu coração de ser um cristão de verdade. E eu pedi a Deus para ser um cristão de verdade. E pedi para Ele me ensinar, se eu não me engano, para Ele me ajudar. E aí o que aconteceu? Veio provas e provas e eu tive esquizofrenia. E com essa doença eu aprendi a ser mais humilde, sabe? Hoje eu tenho uma humildade tão grande, meus irmãos, que eu não quero incomodar ninguém, sabe? Às vezes eu passo na rua com pessoas que eu conheço e eu não falo com elas para não incomodar elas, sabe? Para não incomodar elas comigo. Não é porque eu me acho melhor do que os outros, porque eu não sou melhor do que ninguém. Na verdade, eu me acho pior do que todo mundo.
infelizmente eu me acho pior do que todo mundo. Eu tô lutando a cada dia para tentar me dar valor. Porque essa doença, ela tira tudo de você. Ela tira o amor próprio, ela tira a sua paz, ela tira o seu sossego, tira a sua liberdade. Antes eu andava aqui na cidade, eu ia pro mercado, eu ia pra feira, eu fazia feira de casa, sabe? Naquelas feiras livres onde tem muita gente, eu ia pra feira. Hoje em dia eu não consigo mais ir pra feira, eu não consigo ir pro mercado tranquilo, eu não consigo sair tranquilo por causa dessa doença. Então, por causa dessa doença, eu adquiri humildade, mas de uma forma muito ruim. Queria eu poder voltar atrás e ficar mais perto do meu pastor para aprender mais. Porque o meu pastor era um pastor bom, é um pastor legal. Só que como eu era criança, eu não tinha como aprender muito, porque eu não tinha entendimento. Hoje em dia, queria eu ter alguém para me discipular, para me ensinar, mas infelizmente eu não tenho. Né? Infelizmente eu não tenho. Só que com fé em Deus, eu tenho fé que Deus vai mudar a minha história, Deus vai mudar a minha vida. E quando eu voltar a ir para a igreja normalmente, eu vou ter alguém para me ensinar, eu vou ter alguém para me ajudar no caminho do Senhor. Eu vou ter alguém para me discipular, para me ensinar. Eu creio que eu vou ter alguém. E é isso, meus irmãos. Vamos ter mais humildade, meus irmãos. Tô falando de mim, sabe? De mim, para eu ter mais humildade ainda. E, meus irmãos, se eu falei alguma coisa nesse vídeo, alguma palavra que magoou você, eu peço desculpas, não é minha intenção. A minha intenção é só falar a minha história, sabe? A minha história, para que você entenda que a gente é ser humano, a gente erra, sabe? A gente erra como todo mundo, né? As pessoas pensam que só porque a gente é cristão a gente não erra, mas a gente erra sim, a gente é cristão, a gente é uma pessoa normal, sabe? Todo mundo erra, ninguém é perfeito, né? Enfim, meus irmãos, essa é a palavra de hoje. Eu queria falar essa palavra porque naquele vídeo que eu fiz estava tudo certinho, né? Tava o primeiro, o segundo, tudo certinho. Só que aí deu a crise e eu apaguei os vídeos. Aí quando eu fui gravar os vídeos agora, eu vi e eu tava olhando, né? Que eu sempre olho os vídeos que eu posto, porque eu gosto de ver os vídeos. Eu vi que tava faltando essa passagem. Então eu decidi gravar agora de noite. Então eu peço que os irmãos me entendam, né? Porque eu tô gravando esse vídeo agora. E vamos orar, meus irmãos. Vamos abençoar mais a sua vida e a minha vida. Com mais oração, mais bênção, mais fervor, né? Vamos orar, meus irmãos. Eu oro em silêncio, como vocês conhecem, sabem, né? Eu não sei orar falando. E eu tenho medo de magoar alguém eu falando, né, na minha oração. Se quer orar falando, se quer orar em silêncio. Da maneira que vocês acharem melhor, vocês orem. Eu vou orar em silêncio. Então peço que vocês me acompanhem nessa oração. Amém? Me desculpe porque eu estou um pouco eletrizado, mas é porque eu sou assim mesmo, eu sou eletrizado mesmo. Todo mundo que me conhece há muito tempo sabe que eu sou dessa forma. Eu falo dessa forma mesmo, rápido. É normal. Então vamos orar, né? Amém. Bem, meus irmãos, é isso e até o próximo vídeo. Tchau, fiquem com Deus, tá?